Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui conectado através do nosso canal no YouTube, apareça aqui no nosso chat, que é ao vivo, que você escreveu, estou aqui te lendo. Você também que está conectado aqui na cidade de Dom Inocêncio, apareçam aí no nosso chat, pessoal de Dom Inocêncio, o professor, a professora presencial. É muito importante que vocês estejam aqui participando, né, gente? Hoje, dia 28 de outubro, que é a nossa aula ao vivo, na sexta-feira, a gente vai continuar, na verdade, discutindo sobre diversidade cultural no Brasil. Né? A gente está discutindo sobre o que é cultura, de que forma que a cultura ela impacta o nosso modo de viver, o nosso modo de sobreviver dentro de uma sociedade. Então, a cultura é tudo que está ao nosso redor, né? Então, a gente vai fazer essa discussão aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Então, vão aparecendo aí no nosso chat, vão falando aqui comigo, beleza? Então, olha só, gente, o objetivo da nossa aula, o objetivo da nossa aula é compreender sobre o conceito de cultura e de diversidade cultural e também relacionar o conceito de diversidade à miscigenação do povo brasileiro. Né? Nas aulas passadas, a gente aprendeu um pouco sobre o que é cultura, diversidade cultural. A gente conheceu aqui também um sociólogo, antropólogo, Darcy Ribeiro, que ele desenvolveu uma teoria sobre a formação da identidade do povo brasileiro, né? Então, vamos aqui um pouco relembrar, né, sobre o que é diversidade cultural no Brasil. Lembrando que essa aqui é a nossa aula de número 24. Como eu sempre digo a vocês, a nossa aula ela tem uma numeração, porque a gente tem uma aula na sexta, outra na segunda, também tem a aula lá no meio da semana com o professor de artes, né? Que é o segmento aí de linguagens. Então, a gente tem aqui a numeração para que você não fique perdida em relação ao conteúdo, ok? Então, primeiro ponto, né, gente? O que é cultura? Nós já aprendemos que a cultura é absolutamente tudo que foi produzido e feito pelo ser humano dentro de um meio social, que é a sociedade. Então, quando a gente olha ainda lá no período pré-histórico, no paleolítico, em que os hominídeos ainda viviam lascando uma pedra na outra, aquilo ali gera cultura. Aquela pedra, aquele instrumento de sobrevivência, né? Porque uma pedra lascada era feita para matar um animal, retirar a sua pele, se alimentarem daquele animal, né? Então, isso também é cultura, porque é a luta pela sobrevivência. Depois a gente entra num período com as civilizações mais antigas da humanidade, tudo que era desenvolvido, a forma de fazer economia, a divisão social, o idioma, tudo isso é cultura, gente. Então, pensando aqui no Brasil, né, a herança que a gente recebe dos povos indígenas é cultura, o nosso idioma é a cultura, a nossa luta pela sobrevivência é a nossa cultura, as nossas danças, as nossas festas, as nossas lendas, a nossa arquitetura, a nossa culinária, tudo isso é cultura. Então, é fundamental que a gente saiba respeitar, valorizar e compreender que o Brasil é considerado um dos países mais diversos do mundo, porque, de fato, a gente tem um território que ele é muito grande, com culturas que são muito diversificadas, né? Quando a gente pensa que na própria região Nordeste, só dentro do Nordeste nós temos 9 estados. Cada estado apresenta a sua própria cultura, as suas gírias, a sua culinária, né? A gente vai ver um pouco sobre isso na aula de hoje. E aí, quando a gente viu, né, na aula passada sobre diversidade cultural no Brasil, a gente viu que o Brasil é um país diverso, porque durante,
né, a sua ocupação pelos portugueses, a gente vai, né, tendo ali uma cultura muito diversificada. Então, por exemplo, a base, né, a cultura brasileira é a indígena. Nós aqui aprendemos, né, quando a gente é criança, a gente aprende o quê? O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. A gente tem mudado muito essa nomenclatura de compreender que quando eu falo que o Brasil foi descoberto, eu acabo esquecendo, excluindo e anulando toda a cultura indígena dos mais de 6 milhões de indígenas que viviam no território brasileiro. Né? Por isso mesmo que a nomenclatura correta é ocupação, colonização do território brasileiro, gente. Isso sim é, né, o que ocorreu dentro do nosso território. Então, a gente teve a população indígena, a branca europeia que chega para colonizar e os africanos que foram sequestrados, retirados do seu continente e trazidos para o Brasil para serem utilizados na força de trabalho escrava. Então, a junção dessas três etnias, a indígena, a branca e a negra, formou a identidade do povo brasileiro. Por isso também que o Brasil é um país com uma grande miscigenação. E lembrando, a gente fez esse recorte na aula passada, que quando a gente fala que o Brasil ele é miscigenado, também porque o processo de colonização foi extremamente violento, né, em que mulheres negras e indígenas eram violentadas. E foi assim que começou a miscigenação no Brasil. Não tem como a gente não fazer esse recorte social, né? Inclusive, é um tema que a gente estuda bastante na sociologia brasileira. Ali, né, a partir do início do século XX, em que muitos sociólogos, como Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda vão discutir sobre a formação da identidade do povo brasileiro. Então, é um povo que apresenta, é um povo muito diverso, justamente pelo conjunto, pela junção das etnias que existem aqui no Brasil, ok? Bom, então, qual é a importância, gente, da diversidade cultural no Brasil? Olha, o primeiro e mais importante argumento a favor da diversidade cultural brasileira diz respeito à nossa própria cultura, né? Pois ela só é o que é hoje por conta de todo o percurso da nossa história, né? Que proporcionou a ocupação do Brasil, a forma como as pessoas viviam e lutaram pela sua sobrevivência aqui. Né? E o segundo e mais forte argumento é a questão do respeito, da tolerância cultural. A gente vive dentro de uma sociedade que é muito diversa. As pessoas são diversas, né, gente? Não dá para conviver apenas com as pessoas que são espelho da gente. Eu, Kelly, óbvio, eu tenho meu grupo de amigos, né? A gente fala assim, os amigos é a família que a gente escolhe, né? Com certeza aí vocês já ouviram essa expressão, né? Inclusive, eu estou vendo que o pessoal de Dom Inocêncio está aqui. Se o kit está conectado, gente, então é para ter alguém na sala de aula, né? Se não tem professor presencial, nem professora presencial, qualquer aluno que esteja aí, por favor, apareça aí no nosso chat, certo? Porque a gente já está com 10 minutos aqui de aula. Cadê os professores presenciais? Em Dom Inocêncio, apareçam aqui no nosso chat, coloca aí seu nome, coloque aí quantos alunos estão aí. O nome da escola é a possibilidade que a gente tem, porque hoje a nossa aula é ao vivo, então é muito importante que vocês estejam aqui comigo. Então, cadê o professor, a professora presencial aí de Dom Inocêncio? Apareçam aí, tá certo? Então, olha só, é muito importante que a gente saiba conviver com o outro, com aquela pessoa que também é diferente da gente. Né? E isso também é uma noção da gente respeitar a diversidade, da gente saber lidar com o que é diferente. E a gente aprende a fazer isso também dentro da escola.
Porque, gente, todo ser humano vive, tem a sua própria realidade, tem a sua própria história de vida, né? Então, é muito mais fácil eu conviver com quem pensa parecido comigo, é claro, né? E aí a gente vai buscando o nosso grupo de pessoas aliadas, os nossos amigos. Então, eu, Kelly, por exemplo, eu tenho os meus amigos, que é uma galera que pensa parecido comigo, a gente tem um posicionamento político parecido, são as pessoas com quem eu confio, com quem eu troco experiências de vida. Beleza, é incrível, mas eu não convivo somente com essas pessoas. Eu convivo com pessoas que pensam diferente de mim. Por mais que muitas vezes, né, quando a gente encontra uma pessoa que tem um pensamento diferente e a gente fica às vezes um pouco chocado com algumas opiniões dessas pessoas, a gente precisa lembrar que ela vive dentro de um contexto. Né? E aí, agora eu entrei aqui na questão da opinião, né? Hoje no Brasil a gente vive uma polarização de ideias, né, de política muito grande. E as pessoas elas acham assim: "Ah, é minha opinião, professora. Se é minha opinião, posso falar o que eu quiser?" Não, porque a sua opinião é apenas a sua opinião, é o seu ponto de vista em relação ao mundo. Né? A sua opinião não é porque ela é sua que quer dizer que ela seja verdadeira, que ela seja absoluta. É apenas o teu ponto de vista, né? Do mundo que tu vive, da educação que tu recebeu, da influência que tu recebe da política, da economia, da cultura do país que tu vive. É só tua opinião, gente. Então, e lembrando que racismo, homofobia, xenofobia não é opinião, aí é crime. Ah, mas eu acho que é errado dois homens casando. Aí você não casa com um homem. Você não acha que é errado? Aí tu não casa. Mas aí, se outra pessoa quer casar, é problema dela, gente. Né? Vocês estão aqui no primeiro ano do ensino médio. Vocês precisam saber o que é respeitar o outro. Ah, mas eu acho que é errado uma determinada religião. Aí tu não vai para essa religião. Aí tu fica na tua ou tu não vai para nenhuma. Certo? É só a sua opinião. Ah, mas é porque eu acho errado. Se eu tenho uma opinião homofóbica, é a minha opinião? Não, homofobia não é opinião. Homofobia é crime no Brasil desde 2019. Tá certo, gente? Então, racismo é crime, tá lá na Constituição Federal de 1988. A gente tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948. A gente tem uma Constituição Federal Brasileira desde 1988. A gente deve se basear nisso, para que a gente respeite o outro, para que a gente saiba qual é o limite. Aí sim eu estou respeitando a diversidade, tá certo? Então é muito importante que a gente consiga se ligar nisso. Porque as pessoas são diferentes, com histórias de vidas diferentes. Eu não convivo apenas com as pessoas que pensam da mesma forma que eu. Então, é muito importante que a gente consiga respeitar o outro, tá certo? Bom, ó, desde 2002, o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento é comemorado no dia 21 de maio. A data foi instituída pela Assembleia das Nações Unidas, a ONU, e marca a aprovação pela Unesco da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Olha aí, a gente tem uma Declaração Universal só sobre diversidade cultural. Né? Então, a data ela tem como objetivo chamar a atenção para a importância do respeito e da preservação da diversidade cultural, considerado um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a manutenção da paz no mundo. Né? Então, para entender a importância da diversidade cultural, é preciso primeiro entender o conceito de cultura, né? Então, olha o que a declaração diz da Unesco de 2002, né? Já está fazendo quantos anos? 20 anos. A cultura deve ser considerada como um conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais,
intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade e os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Então, isso é a cultura, né? Então, aqui todo mundo tem o seu modo de vida, as suas formas de viver dentro de um coletivo, os seus valores, as suas tradições, as suas crenças, e tudo isso precisa ser respeitado. Porque a gente vive dentro de um coletivo. Ninguém aqui vive dentro de um mundo que é isolado. Né? Nós somos seres individuais, claro. A própria palavra indivíduo, que vem do latim, né, que é a origem, né, do nosso idioma português, a gente aprende que todo ser humano é um ser individual. É aquele ser que ele não pode ser dividido. Então, eu sou um ser independente, eu tenho autonomia, ok. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade é um conjunto de indivíduos. Então, eu, Kelly, não vivo de forma isolada aqui dentro. Eu vivo compartilhando espaços, compartilhando território com outras pessoas. Tá certo, gente? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, assim, a diversidade cultural, ela está diretamente relacionada com a questão da identidade e ela é vista como um patrimônio comum da humanidade e como questão de direitos humanos. Tá vendo? A diversidade cultural, ela é um direito humano. Então, é aquela ideia básica do respeito, né? De que ninguém deve ser discriminado, independentemente da sua condição econômica, da sua religião, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da região do país que você nasceu, né, da sua cor, da sua etnia, da sua nacionalidade. Isso, gente, é respeitar de fato uma pessoa. Então, olha aqui o que diz o artigo 5 da Unesco. Cadê aqui o nome direitinho? Da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Qualquer pessoa deverá poder expressar-se, criar e difundir suas obras na língua que desejar, em particular na sua língua materna. Qualquer pessoa tem direito a uma educação e a uma formação de qualidade que respeite plenamente a sua identidade cultural. Qualquer pessoa deve poder participar na vida cultural que escolha e exercer as suas próprias práticas culturais, dentro dos limites que impõem o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Ó, Unesco 2002. Isso é que é muito interessante, né? Porque a galera diz o quê? Ah, beleza, eu posso me expressar. Parece que hoje no Brasil, racismo, homofobia, discurso de ódio virou opinião, virou forma de se expressar. É um monte de gente criminosa, né? Só que aqui no Brasil, para uma pessoa que comete racismo ser presa, gente, a gente sabe como que é complicado, né? Como que a justiça muitas vezes ela falha, né? Isso. Então, a gente precisa compreender que existem limites que são impostos, né? Então, a minha opinião, ela precisa ser baseada no direito ao outro, nos direitos humanos, que é a base da gente conseguir viver dentro da sociedade, tá certo? Isso sim é uma ideia, são os direitos fundamentais, são os direitos básicos para qualquer pessoa que viva dentro de uma sociedade, dentro de um coletivo. Eu estou sempre batendo aqui nessa tecla com vocês, de como é importante a gente se ligar, de que a gente compartilhe espaços com outras pessoas. Por isso mesmo que é importante que a gente respeite o outro.
Bom, então agora, né, a gente falando em diversidade cultural, eu trouxe aqui essa diversidade cultural que é presente no Brasil. Nós temos 5 regiões, a gente tem região Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente precisa compreender que cada região dessa do Brasil, gente, vai apresentar suas características culturais próprias, né? É claro que existe algo maior, que é a gente viver dentro de um mesmo território, que é o Brasil, né? É a sociedade brasileira, e o que faz a gente estar inserido dentro de uma sociedade, porque é um conjunto de pessoas que estão compartilhando o mesmo regime político, a mesma moeda, os mesmos valores culturais e éticos, né? Então, aqui no Brasil, a gente vive todo mundo dentro de um mesmo regime político, que é o presidencialismo, né? Então, a gente tem a mesma moeda, porque não existe uma moeda em Teresina, uma moeda em Dom Inocêncio, não existe uma moeda no Piauí e uma outra moeda em São Paulo. Nós estamos, né, debaixo, como a gente costuma falar, do mesmo regime político, do mesmo sistema econômico, do mesmo sistema jurídico. Então, é isso que nos forma, né, nos faz ser uma sociedade. Mas é claro que a gente também apresenta algumas diferenças, né? Então, agora a gente vai analisar isso, entender esse multiculturalismo, a ideia de que a gente tem uma diversidade cultural muito grande dentro do nosso território. Então, a primeira região aqui é a região norte, né? Então, olha aí, as duas maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, que inclusive no mês passado, ou foi nesse mês de novembro? Eu acho que, ou de outubro, né, gente? É porque esse mês está tão grande, mas eu acho que foi nesse mês de outubro, né, que a gente acompanhou pela televisão o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, o Festival Boi Bumbá de Parintins, no Amazonas. Né? Outros elementos culturais da região norte, a gente pode citar o carimbó, o Congo ou Congada, a folia de reis, a festa do divino. Também a região norte ela apresenta uma grande influência indígena, né? Muito forte, por exemplo, na culinária, baseada na mandioca, nos peixes, né? Dentro da região norte, a gente também pode citar a carne de sol, o tucupi, que é um caldo de mandioca cozido. Com certeza que o tucupi é uma referência quando a gente pensa na culinária do norte, né? O tacacá, que é uma espécie de sopa quente feita com tucupi. Jambu, que é um tipo de erva muito conhecida, né, por fazer a cachaça, por dar uma dormência na nossa boca, que também é, se consome junto com camarão seco, né, a pimenta de cheiro. Então, a gente tem aí uma diversidade cultural em relação à culinária, à arquitetura, o patrimônio imaterial, porque as danças, as festas, o idioma, tudo isso é um patrimônio imaterial, né? Como a gente já estudou aqui, o que é patrimônio imaterial e o que é patrimônio material. Bom, outra região do Brasil é a região Centro-Oeste, que também é bastante diversificada, que durante, né, dentro da região Centro-Oeste, a gente pode citar como exemplo a construção da cidade de Brasília, que hoje é a nossa capital, ali durante a década de 50, em que teve, né, uma contribuição muito grande, principalmente do povo nordestino, que foi até Brasília para poder participar da construção daquela cidade. Então, o Centro-Oeste acabou sendo impactado pelas culturas indígenas, as do Sudeste, como a paulista, os mineiros, os gaúchos, né, da região Sul, também da América Latina, como os bolivianos, os paraguaios. Olha, são manifestações culturais típicas da região, a cavalhada, o fogaréu, que é em Goiás, o cururu, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul,
A culinária regional, ela também é muito diversificada, né? Tem um arroz com pequi, que inclusive o pequi também, né, é muito forte aqui dentro da região Nordeste. A gente tem um hábito, né, o costume, a galera gosta de comer o pequi com cuscuz, com feijão, dentro do arroz, dentro da galinha, né? Então, os preparos culinários, gastronômicos, também são bastante diversificados. A culinária aqui também tem o arroz carreteiro, né? O arroz carreteiro é uma espécie de Maria Isabel aqui na região Nordeste, né? Porque é um arroz ali com a carne de sol, com alguns pedaços do porco também, o empadão goiano, a pamonha, o curau, os peixes do Pantanal, como o pintado, o pacu, o dourado. Bom, aqui, ó, outra região do nosso país é a região sudeste, né? Entra aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Os principais elementos da cultura regional são a festa do Divino, os festejos da Páscoa e dos Santos Padroeiros. A gente também pode citar a congada, a cavalhada. Aqui na tela vocês estão vendo a cavalhada de Pirenópolis, em Espírito Santo, que é uma celebração portuguesa com origem medieval. Né, era uma batalha que ocorria entre os cristãos e os mouros. Então, tá vendo? A gente herdando também alguns aspectos da religiosidade da cultura europeia. A gente também tem o peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, samba de lenço, a festa de Iemanjá, a folia de reis, o caiapó. Dentro da culinária do Sudeste, né, também sofreu influência dos povos indígenas, dos povos escravizados, também dos imigrantes europeus e asiáticos. A gente pode citar a muqueca capixaba, pão de queijo, o feijão tropeiro, né, que inclusive também é uma referência dentro da região Nordeste. O feijão tropeiro ali dentro de Minas, durante o século XVIII, quando é descoberto, né, o ouro ali dentro de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e que o feijão tropeiro, a carne seca, era um dos principais alimentos, porque se demorava muito para chegar até uma região que era bem mais afastada, onde era praticado o garimpo. Então, essa carne seca, né, que ela é salgada, então ela não precisa ficar necessariamente dentro de uma geladeira, de um refrigerador, acabava sendo muito consumida nesse período, nessa região. A gente pode citar a feijoada, né, o bolinho de bacalhau, picadinho, virada paulista, o cuscuz paulista, né, gente? Que tem esse conflito aí, cuscuz paulista, cuscuz nordestino. A pizza também, né? Que embora tenha sua origem italiana, mas a gente também acabou sendo impactada por essa cultura europeia. Bom, Brasil aqui agora outra região, quarta região, região sul, que apresenta aspectos culturais, né, muito fortes dos imigrantes europeus, como os portugueses, espanhóis, alemães, italianos. As festas típicas são festa da uva, que é italiana, Oktoberfest, que é alemã, que envolve essa cultura da cerveja. Né? Também a gente tem o fandango, que é uma influência portuguesa, a tirana e o anu, que é espanhola, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas, o boi na vara. Aí na tela vocês estão vendo o Oktoberfest em Blumenau, em Santa Catarina, que é um festival de cerveja criado pelo rei Bávaro Luís I para celebrar o seu casamento, né, e que envolve toda essa cultura da cerveja. Na culinária também estão presentes o churrasco, né, que é uma referência quando a gente pensa nessa culinária do sul. O chimarrão, esse hábito, né, de tomar como uma espécie de chá, uma bebida quente de uma mistura de ervas. Também entra o camarão, o peixe, o cozido de carne em uma panela de barro, o vinho também. Então, mais uma vez, uma cultura muito diversificada.
E aí chegamos aqui na nossa região Nordeste, né? A gente já falou muito sobre a região Nordeste, inclusive nós estamos tendo aula aqui muito, né, sobre o Piauí, o patrimônio cultural, material e imaterial do Piauí. Então, olha, entre as manifestações culturais da região, a gente pode citar o Bumba Meu Boi, o Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, né, Ciranda, o Terno de Zabumba, marujada, reizado, frevo, capoeira. Aqui na tela vocês estão vendo a festa de Iemanjá em Salvador, na Bahia, né, a maior celebração mundial dedicada a um orixá fora do continente africano. E é óbvio, a gente teve uma influência muito forte da cultura africana no Brasil, com a culinária, com o nosso próprio idioma, né, gente? Uma parcela muito grande das palavras que a gente fala tem origem indígena, tem origem africana, né? E sem falar, a maior parte da população brasileira é negra, né? Justamente devido aos mais de 6 milhões de africanos que foram trazidos para o Brasil. O Brasil é o segundo país mais negro do mundo, né? O primeiro é a Nigéria, dentro do continente africano, e o Brasil, que está fora da África. Então, a gente tem uma cultura negra muito forte na formação da identidade do povo brasileiro. A gente também tem a literatura de cordel muito forte aqui no Nordeste. Lembra, a gente teve uma aula só sobre literatura de cordel, né? O artesanato também, que é muito forte dentro da nossa cultura. Então, os pratos típicos aqui no Nordeste, né? A gente pode citar a carne de sol, os peixes, os frutos do mar, a buchada de bode. Lembra que eu falei isso aqui com vocês, né? Que a gente diz, todo nordestino que se preze come sarapatel, come buchada, come panelada. E eu até falei, olha, gente, pois eu sou nordestina com muito orgulho, mas não como nada disso, né? Porque isso também são os estereótipos que a gente vai criando. Então quer dizer que todo mundo que nasce no Brasil gosta de samba, gosta de carnaval, só toma caipirinha, só anda com camisa da seleção brasileira? Não, né, gente? E eu nem quero, sinceramente. Então, isso aqui é uma questão cultural, não dá para a gente colocar todo mundo dentro de um mesmo bolo, né? A gente não dá para a gente ficar estereotipando as pessoas, né? Por isso que a gente tem tanto preconceito, né? A gente, inclusive, né, dentro da própria presidência da República, já falaram aos paraíbas, né? Paraíba, gente, é um estado da região Nordeste. É a prova de que tem pessoas no poder público que não sabem nada de geografia, né? Dentro da região Nordeste são 9 estados, com semelhanças, mas também com muitas diferenças, né? A gente está no Piauí, a gente não tem uma cultura idêntica a quem está no Rio Grande do Norte, na Bahia, quem está em João Pessoa, em Sergipe, em Pernambuco, no Ceará. Nós temos uma cultura muito diversificada, e isso precisa ser respeitado, né? Então, o sotaque nordestino também é uma expressão própria da nossa cultura. E existem inúmeros sotaques, né? A galera fala, no Nordeste é o di, é o ti. Não, que eu estou no Piauí, eu não falo assim. Então, é uma cultura muito diversificada e a gente precisa respeitar, né? Então, aqui no Piauí, em Teresina eu tenho um sotaque, em Dom Inocêncio eu tenho outro. Nas regiões mais para o sul, perto de Pernambuco, da Bahia, existe um outro sotaque. A prova disso é a nossa diversidade cultural, tá certo? As nossas próprias gírias, né? A ideia do aluado, né? Aquela pessoa que vive no mundo da lua. Eu vou rebolar no mato isso aqui, né? Descartar, jogar fora. Eu tenho certeza que se uma pessoa ela vem do sul para o Piauí, ela não vai entender muitos das nossas gírias. Da mesma forma que se a gente for para lá, a gente também não vai entender a gíria da galera que vive lá, porque tem as nossas diferenças culturais, né, gente? É algo normal, é algo natural e é algo muito rico também.
Olha aqui no Piauí, né? O estado do Piauí, como a gente tem visto, também tem inúmeras manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi, o Cavalo Piancó, com a sua origem aqui dentro de Amarante, Congada, o samba de Cumbuca, o reizado, os bandolins, né? A gente tem o Festival de Inverno de Pedro II, o Festival de Teatro Lusófono, o Encontro Nacional de Foguedos, o Festival de Rabecas e de Bom Jesus do Piauí. Então, gente, de fato, é uma cultura muito diversificada e muito rica, né? Então, olha aqui, eu coloquei aqui esse recado final, né, para que a gente possa se ligar, né? A coexistência de diversos grupos culturais no mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade. É por isso mesmo que o Brasil é um território tão rico, porque nós temos povos, né, de todas as etnias do mundo inteiro vivendo aqui, e é um território, a nossa cultura, ela precisa ser valorizada e respeitada também. Beleza, Dom Inocêncio? Então, a gente já está chegando aqui quase no final da nossa aula. Eu vou deixar aqui 3 minutinhos na tela, porque eu quero muito que você... Quero saber se Dom Inocêncio está aqui comigo, para que você possa responder esse exercício. E na volta eu vou responder ele aqui junto com vocês, tá bom? Então, Daniel, por favor, 3 minutos na tela. Beleza, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos aqui responder a nossa questão, tá certo? Olha, é uma questão do Enem de 2017. Diz assim: na segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca da tradição rebelde da população trabalhadora urbana na maior cidade do Império do Brasil, que reunia escravizados e livres, brasileiros e migrantes, jovens e adultos, negros e brancos. O que mais os unia era pertencer aos porões da sociedade. E na última escala do piso social estavam os africanos escravizados. De acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi, então, está falando o que? Da capoeira. A capoeira, gente, que hoje é uma grande manifestação cultural no Brasil, e que precisa ser respeitada, ela era vista como algo ruim, marginalizado. Devido ao racismo no Brasil, tudo que envolvia a negritude era visto com um olhar negativo, discriminatório.
Então, está falando aqui, né, que a gente tem uma grande quantidade de pessoas participando dessa manifestação cultural. Então, a gente tem escravizados e livres, brasileiros e imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. Então, é claro que isso está falando do quê? Da diversificação dos grupos participantes. E a cultura é isso, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas compartilhando uma determinada manifestação cultural. É assim nas nossas danças, nas nossas festas. Então, aqui eu ainda coloquei uma segunda questão, que é sobre o Enem de 2018. Uma outra questão, que é do Enem de 2017. Eu gostaria muito que vocês pudessem tentar responder, né? Assim vai te ajudar muito mais a fixar o conteúdo. E aí, como sempre, eu estou deixando aqui uma atividade para casa, tá certo? Do Inocêncio. Então, as perguntas de hoje são: qual é a importância da diversidade cultural? Como a diversidade cultural ela influencia na sociedade? E qual é a influência que tem ali? Influencia, não tem esse acento aqui não. Qual é a diversidade cultural do Brasil? Então, quero que você reflita, que você pense sobre a importância da diversidade cultural, sobre tudo que a gente discutiu hoje, porque dessa forma a gente consegue viver dentro de uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária. A gente sempre, para isso, a gente precisa estar baseado no respeito ao outro. Ok, gente? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Então, beijos e até mais.